A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje é dia de domingo, 18 de dezembro de 2022. Desejo que os irmãos estejam bem, a família dos irmãos estejam reunidos, que todos possam estar sendo abençoados por Deus neste momento, que o Espírito Santo possa trazer sabedoria aos irmãos, para que nós possamos, na meditação da Palavra de Deus, nos alegrarmos e aprendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da sua Palavra. Hoje estaremos dando continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical, que neste trimestre, quarto trimestre de 2022, tem como tema a justiça divina. É uma preparação do povo de Deus para os últimos dias. Estamos chegando a esses últimos dias. Os sinais bíblicos nos falam sobre isso. E esse estudo é baseado no livro de Ezequiel. Então, todo esse trimestre nós estamos estudando diversas passagens do livro de Ezequiel. E hoje chegamos na lição de número 12, imersos no Espírito nos últimos dias. O texto áureo da nossa lição está lá em João 7,38, que diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática é que o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Então, o Espírito Santo, representado como o rio da vida, ele passa no meio da igreja. O texto para nossa meditação é Ezequiel 47, versículos de 1 a 12, que diz assim a palavra de Deus. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E me mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e desce a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar esses dois ribeiros viverá. E haverá muitos peixes, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo
por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal, e junto do ribeiro à sua margem, de uma e de outra banda subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque suas águas saem do santuário e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor a sua graça sobre a nossa meditação nesta oportunidade. Senhor, aqui estamos diante da tua presença, Senhor. Pedimos da tua graça, abençoa teus servos que estão atentos com os ouvidos à tua palavra, Senhor, para que nós possamos, através dela, Senhor, ter entendimento dos teus propósitos para a vida deste planeta, para a vida de Israel, para a vida da tua igreja, Senhor, e para a vida de todos aqueles que ainda aceitarão teu Filho como Salvador. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje, esta passagem, esta visão que Ezequiel tem, nos faz levar a duas divisões. A primeira, escatológica, e a segunda, sobre pneumatologia. Escatos quer dizer último, e logia sufixo de estudo. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. E pneumatologia vem de pneuma. Pneuma no grego é espírito. E logia, como já vimos, é um sufixo que ele fala sobre estudo. Estudo sobre o Espírito Santo. Pneumatologia. Então, Ezequiel, ele tem uma visão de uma nova Terra Santa e do rio que dará a vida à terra. Ezequiel, como em outras visões, ele é acompanhado pelo anjo do Senhor, que o faz sair da porta do norte, do templo de Jerusalém, e caminha até a porta do oeste. Nessa porta do oeste, embaixo da porta, sai um rio. E esse rio, ele vai se aprofundando à medida que Ezequiel vai andando. Nos primeiros 1000 côvados é aproximadamente 500 metros. A água está na altura do tornozelo, ele anda mais 500 metros e a água chega aos joelhos. Caminha por outros 500 metros e chega na cintura. E depois de mais 500 metros, a água não dá, como nós chamamos aqui,
em Santos não dá mais pé, ou seja, agora a pessoa tem que saber nadar para continuar. E aquele homem mostra que aquele rio, ele se dirige para o Mar Morto, sai do templo de Jerusalém e vai até o Mar Morto. Mar Morto, como nós sabemos, é uma região lá, na verdade, um lago na região ao sul de Israel, que fica abaixo da superfície do mar. É o lugar mais baixo em relação à superfície do mar que existe no mundo, aproximadamente 300, 400 metros. E esse chamado Mar Morto, é chamado Mar Morto porque lá não sobrevive nada, nenhum peixe, não tem vida marinha. São raros as espécies que conseguem sobreviver ali. Por quê? Porque aquele mar ele não tem saída. As águas não fluem para o mar como fluem normalmente todos os lagos. Então a água fica ali e ela, depois de evaporada, vai formando uma camada de sal. Então esse lago ele tem uma salinidade muito alta, 10 vezes maior do que a salinidade de um mar normal. Mas diz aqui a palavra de Deus que esse rio fluirá e purificará essas águas do Mar Morto. E ali ele voltará a ser abundante. Terá peixes, em sua volta o rio continuará até o mar, e ali em sua volta haverá árvores frutíferas que darão seu fruto no tempo apropriado. Uma alusão à restauração da nação de Israel no tempo do milênio. Por que no tempo do milênio? Nós estudamos semana passada, se você não se lembra, recapitule a lição, veja de novo. Se você não viu, veja. Então nós falamos sobre o milênio. O milênio é um período probatório, ou seja, uma dispensação em que a nação de Israel servirá ao Senhor. Isso vai acontecer, escatologicamente falando, depois do arrebatamento da igreja. Hoje nós estamos na dispensação da graça, a igreja está prestes a ser arrebatada, porque as dores de parto estão ficando cada vez mais intensas, como temos visto, e isso é sinal da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Israel já está na sua terra ali prometida por Deus a Abraão, mas ainda não aceitaram Jesus como seu Messias, como seu Salvador. Irão aceitar nessa grande tribulação que haverá por 7 anos em toda a terra. Depois desses 7 anos, o templo de Jerusalém será restaurado. A Bíblia fala em 2 templos. O primeiro foi
construído por Salomão. Davi, pai de Salomão, queria construir esse templo, o Senhor não permitiu, mas com a morte de Davi e a ascensão de Salomão ao trono de Israel, esse sonho de Davi é realizado pela mão do seu filho, e ele constrói o templo ali na cidade de Jerusalém. Esse templo sofre muito, é desbaratado, destruído por causa das invasões que houveram naquela região, principalmente pelo exército de Nabucodonosor e depois por Etíoco Epifânio, general grego. E no tempo de Jesus, quando reinava Herodes, ele reconstrói aquele templo. Então, conhecemos dois templos, o templo de Salomão, o templo de Herodes, também no mesmo local, com as mesmas características. Mas esse templo também foi destruído pelo general Tito, general romano, no ano 70 depois de Cristo, não ficando pedra sobre pedra como as palavras proféticas de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, lá na cidade de Jerusalém, ali no Domo da Rocha, lugar montanhoso, tem ainda um resto do muro, que hoje é conhecido como Muro das Lamentações, uma parte do templo construído por Herodes. Mas ali naquele local tem uma mesquita. A mesquita, segundo as profecias bíblicas, né, no lugar ali vai ser novamente o templo de Deus na época do milênio. E nesse tempo é que aqui profetiza Ezequiel. Esse tempo do milênio, surgirá um rio que sairá do templo do Senhor em Jerusalém, isso é literal, irá até o Mar Morto e sarará aquelas águas. E trará a vida abundante para aquela região, com frutas, legumes e abundante peixes, como a comparação aqui é com o Mar Grande, que é o Mar da Galileia, lá ao norte de Israel, que já é um mar bastante propício para a pesca. Essa é a visão que Ezequiel tem de uma nova terra santa e do rio que dará vida a essa terra, mas também nos traz uma lição espiritual. Toda a profecia bíblica, ela aponta para um tempo futuro, escatológico. E essa profecia não foge a isso, mostra uma realidade que acontecerá nesse tempo chamado do milênio, porque durará 1000 anos, e aonde todo Israel se converterá e a terra servirá ao Senhor. Embora no final desse milênio ainda haverá uma rebelião, porque Satanás, que nessa ocasião estará preso, será solto e virá tentar os homens da terra, e ali ainda haverá julgamento de Deus. Mas também tem uma lição espiritual. E a lição espiritual é o que nós falamos da segunda parte da nosso estudo hoje, que é pneumatológico, ou seja, o estudo do Espírito Santo. Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículos 37
a 39, ele usa esta figura para tipificar o Espírito Santo na vida do crente. Diz assim a palavra de Deus: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então aqui a alusão a um rio purificador. E no último versículo diz assim: e disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, Jesus traz aqui as profecias de Joel, que todos serão cheios do Espírito Santo. Ele falou, olha, rios de água viva. Ele usa a figura do rio purificador, como aquele rio que Ezequiel viu, purificando as águas do Mar Morto. A palavra de Deus diz que nós, sem Jesus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E quando nós aceitamos Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Em Atos 2 e 4 fala assim, todos foram cheios do Espírito Santo. Isso depois da ressurreição, da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O apóstolo Paulo nos compara a um vaso de barro cheio desse Espírito Santo que vem e purifica a vida do crente. Eu sempre lembro de umas palavras daquele escritor famoso, Augusto Cury. Ele diz assim que ele faz uma comparação muito bonita. Ele fala assim, a sociedade tenta tirar o homem da favela. Jesus tira a favela de dentro do homem, e é isso que acontece. O Espírito Santo é purificador. Nós estávamos mortos e agora somos frutíferos por causa do Espírito Santo que está em nós. Um grupo de mulheres estava estudando a palavra de Deus. E elas chegaram lá em Malaquias 3:3, que diz assim, assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão a oferta de justiça. Então elas se depararam com uma situação aqui que elas não tinham conhecimento. Que é purificar a prata? Como é esse processo purificador da prata? E elas ficaram curiosas com isso, e uma delas se propôs, olha, eu conheço um fundidor e eu vou até lá conversar com ele, ver se ele me mostra o processo. E aí ela foi, conforme prometido às amigas de estudo bíblico. Chegando lá, o fundidor, pela amizade, deixou que ela também presenciasse o seu serviço. E ele foi lá e começou a colocar a prata no fogo. E o fogo, ele fala, olha, eu vou colocando aqui, isso vai purificando, vai tirando todas as impurezas do metal até ficar prata pura. E aí a mulher, vendo aquele processo, perguntou, como que o senhor sabe que saiu todas as impurezas e que a prata já está pronta para ir para o mercado consumidor? Ele falou, isso é fácil. É quando eu vejo
a minha imagem nela. Jesus nos purifica. Esse rio lava a nossa alma, tira as impurezas e nos transforma em uma nova criatura. E quando Jesus pode se ver em nós, nós estamos cumprindo os propósitos de Deus na nossa vida de sermos luz do mundo. Meu irmão, minha irmã, prezado ouvinte, se Jesus olhar para você agora, Ele pode ver a sua imagem refletida na tua alma. Pense nisso, medite, aproveite o que Deus está nos ensinando. Que Deus te abençoe. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Eu vou orar por você, pela sua família, pelos seus parentes, para que tudo se vá bem, para que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, seus familiares, que vocês possam aí já pertinho da semana de Natal se alegrarem no Senhor. Senhor meu Deus, te agradecemos, Senhor, por essas águas purificadoras que tu vais trazer para o povo de Israel, restaurando uma natureza salutar no Mar Morto. Te agradecemos também, Senhor, que o teu Espírito Santo, como água purificadora, nos purificou de todos os pecados, Senhor, trazendo a oportunidade de termos uma nova vida. Abençoa a tua igreja, Senhor, os teus servos que dão ouvidos à tua palavra. Abençoa a família dos teus servos. Alcança, Senhor, aqueles que teus servos estão intercedendo que ainda não têm a tua salvação, para que a tua obra se complete neles, Senhor. Abençoa também aqueles, Senhor, que estão ouvindo esta palavra, ainda não têm conhecimento profundo de Ti, mas têm anseio, a sua alma está pedindo, está com sede. Ó Senhor, vá através da Tua palavra, Senhor, a essas pessoas, Senhor, e fala, Senhor, para que haja compreensão da Tua verdade, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.